Duas coisas rápidas. Ao final deste vídeo, vou contar o que tem acontecido comigo nos bastidores e espero que todos fiquem até o fim para ouvir. E segundo, estou muito feliz por ter postado aquele vídeo na quinta-feira. Parece que há muito mais pessoas pensando exatamente como eu. No fim, acabei rolando a tela e ouvindo as pessoas comentarem sobre os resultados e o progresso geral da Tesla. Muitas vezes, senti que revirava os olhos ao ver pessoas tentando mostrar tudo de forma positiva ou criar métricas para fazer as coisas parecerem melhores do que são. E eu simplesmente sinto que não há pessoas suficientes falando sobre a Tesla que estejam dispostas a dizer as coisas negativas quando elas precisam ser ditas. Se você é novo aqui, quero deixar claro que estou 100% em ações da Tesla na bolsa e acompanho a empresa desde 2012. Sou grande fã da Tesla. Mas para mim, sempre foi a verdade acima de tudo. Então, eu quero ser o mais objetivo possível e isso exige criticar a empresa e criticar Elon de vez em quando. E como de costume, depois daquele vídeo da semana passada, eu perdi centenas de inscritos. E olha, não estou reclamando não. Isso faz parte desse jogo. A única razão pela qual estou compartilhando isso é para que vocês saibam que há pessoas nesta comunidade que são incapazes de ouvir coisas negativas sobre a Tesla sem ficarem irritadas. Se no fundo do seu coração você sabe que esse é o seu caso, só estou dizendo que isso não é saudável. Nenhuma empresa na Terra é perfeita, nem mesmo a Tesla. Então, se as pessoas que você está ouvindo, se você pode voltar meses e meses no conteúdo delas e não encontrar nada negativo ou sequer crítico sobre a Tesla, eu te encorajo a considerar se o que você está recebendo é realmente informação, ou se hoje em dia está mais para propaganda disfarçada. Joe Tetmayer disse que há pelo menos mais 15 Cybertags douradas e brilhantes na Giga Texas, e todas elas parecem estar equipadas com volante e pedais. Então essa é uma distinção importante. No início, acreditava-se que essas Cybertaxis brilhantes seriam versões de produção definitivas, sem volante ou pedais. Mas claramente esse não é o caso, e muitos desses ainda podem ser considerados veículos de teste, já que possuem esses kits de volante e pedais. E a expectativa atual é que todos esses sejam veículos de teste. Eles serão enviados para todo o país para continuar os testes. Então, para todos que estão perguntando para onde esses cybertaxis vão, é claro, para todo o país para esses testes. Se você considerar 50 estados, mesmo que tivesse apenas 20 cybertaxis testando por estado, já seriam 1000 aí. E claro, alguns estados podem não ter nenhum, outros podem ter mais. Mas como esperado, abril e muito provavelmente boa parte de maio serão apenas esses veículos de teste sendo enviados pelo país para testes. O que significa que sim, a Tesla pode produzir centenas desses cybertaxis antes de implantar até mesmo um na rede robotáxi. Mas é verdade, o cybertaxi pode começar a substituir esses Model E Cubas na rede robotáxi a qualquer momento. Atualmente ainda estamos presos a 2 veículos sem supervisão em Dallas e Houston, todos eles são Model X. E agora já temos 15 veículos sem supervisão em Austin, de acordo com o rastreador de terceiros. Mas mais uma vez, eu preciso dizer isso porque contas influentes ainda estão compartilhando essas métricas sem esclarecer. Esse número rastreou todos os 640. Alguns usam isso para dizer que esse é o número de veículos ativos, mas os dados incluem também os inativos. Então vocês sabem que não gosto dessa ferramenta, mas continuarei usando como referência, já que é o que temos e muitos ainda usam. Então, se for usar, entenda o que os dados mostram ou não. Por exemplo, em Austin, dizia que na última semana, em corridas supervisionadas, houve só 23. Mas pessoal, só entram na ferramenta os dados realmente relatados por usuários. Então, claramente, houve muito mais corridas nos últimos 7 dias. O que estamos vendo aqui é apenas o que realmente foi relatado. Agora estamos no dia 11 do serviço Robotaxi operando em Dallas e Houston, e ainda com apenas 2 veículos em cada cidade. Embora ambos estejam sem supervisão, acompanho rastreadores de terceiros e redes sociais para ver o lançamento da versão 14.3.2. E como o Chuck Cook acabou de dizer, parece que agora foi pausado. O palpite do Chuck para o motivo da interrupção do lançamento foi por causa da nova tela de perguntas de intervenção e da Tesla ter mudado isso para múltipla escolha apenas, em vez de ser por voz, e a Tesla inicialmente deixou a navegação de fora como opção. Mas respondendo ao Luca, que sugeriu que a navegação deveria ser adicionada, Yun Desai respondeu anotado. E no geral, o Chuck não gostou da implementação daquela caixa pop-up. Mas eu realmente acho que pode estar acontecendo outra coisa. Então, nós descobrimos isso. O novo Smart Summon, na verdade, finalmente foi integrado com os recursos do Robotaxi e a ramificação do FSD 14.3.2, o que significa que todos esses recursos agora estão usando um modelo unificado. Isso nos proporcionou um comportamento bem melhor em estacionamentos para o Smart Summon. A partir de agora, vou chamá-lo apenas de Summon. Porém, ainda há algumas limitações. Ele só vai até 6 milhas por hora, o que às vezes, mesmo em estacionamentos, pode parecer muito devagar.
e o raio de ação ainda é muito limitado na minha opinião, mas parece que há algo mais acontecendo. Como o Chuck Cook mostrou em seu vídeo, ele estava tendo sérios problemas de conectividade. Estamos em um acidente. Poxa, que droga. Vamos sentar e observar. O modo sentinela foi ativado, talvez por essas pessoas. Será que não conseguem conectar ao veículo? Sabe, quando você fala sobre robotáxi e diz que não precisa estar conectado, ainda assim existe um requisito de conexão. Eu segurar esse botão é a única segurança deles. Ainda não é autônomo, ou seja, ele não pode ir desconectado de mim para você. Ele precisa disso. É uma conexão celular. Meu celular está com sinal cheio de 5G. Ali está nosso destino. Acabou de voltar. Vou apertar rápido, enquanto o cara dá ré e uma mulher atravessa. Será que vai? Não está indo. Não está indo. Solte para parar. Só posso supor que foi o U. Sabe o que é interessante? Está esfriando, ok? Então No Summon, o que acabou de acontecer, preparado. Invocar, não está pronto. Travou de novo. Eu recebi outro solte para parar. Summon concluído. Invocar, não está pronto. Será que aumentaram a exigência de conectividade? Agora estamos em uma situação ruim. Desculpem a linguagem, pessoal. A gente acabou de ter um problema. Esse cara, simplesmente... Paramos em uma rotatória, alguém andou, aguardando melhor localização do telefone, solte para parar. Eu não sei o que dizer, obviamente, olha só. Eu soltei e ainda está andando. O que está fazendo? E passou do ponto. Isso não é bom. Isso não é bom. As luzes de emergência ligaram de novo. Por isso, bem... Mas eu soltei o botão e ele continuou andando. Não era uma emergência. Stop foi o primeiro do seu tipo. E novamente é importante notar que tanto o celular do Chuck quanto a interface do Tesla dentro do carro mostravam um serviço completo com o número máximo de barras. Vou voltar ao que acho que pode estar acontecendo. Para quem pensa, não é grande coisa, é só um caso isolado. Texas Tesla acabou de dizer. A primeira corrida de robotáxi da mãe dele em Dallas foi cheia de falhas. Ele relatou que a tela não funcionava e apresentava muitos problemas de conexão. O suporte ao passageiro entrava aleatoriamente nas corridas e suas conexões eram igualmente ruins. E aqui está um outro vídeo curto mostrando que a conexão com o agente remoto também tem sido ruim às vezes. Você sabe por que isso aconteceria? Infelizmente não terei essa informação. Não levamos essa informação a sério, só observamos a esperança dela. Mas tem mais, só para você saber, não é só o Texas Tesla sendo negativo, porque sinceramente não acho que esse seja o objetivo dele. Spencer, conhecido fã da Tesla, disse: mais da metade das vezes em que entrei em contato com o suporte ao passageiro, a conexão foi incrivelmente ruim. Se eu fosse um cliente comum, eu não ficaria nada feliz, e isso foi recente, isso foi no domingo. Preciso fazer uma distinção crítica agora. Então, os mecanismos internos do Summon não são os mesmos mecanismos que vemos para as comunicações de operações remotas da Tesla. Mas é verdade que ambos esses mecanismos em algum momento realmente estão tendo problemas de conexão. O principal ponto é que o Summon da Tesla não vai direto do telefone ao carro, mas sim por um processo de 4 etapas. Suponha que estou usando meu telefone com a Verizon, assim o comando do Summon sairia do meu telefone pela rede Verizon para a internet, onde ele passa pela nuvem da Tesla e seus servidores e então se conecta com a ATT, porque até onde sabemos, esse é o serviço de celular que a Tesla usa principalmente e por fim, os dados iriam da ATT para o carro. Talvez um encilhar melhor ou renovado entre a Tesla e as operadoras ajudasse um pouco no desempenho, mas não acho que esse seja o principal problema. Então, o meu palpite sobre o que realmente está acontecendo é que o problema está na infraestrutura de retransmissão em nuvem da Tesla. Porque, novamente, o celular do Chuck estava com o sinal cheio e o carro também estava com o sinal cheio. E que infraestrutura a Tesla está usando para esse serviço em nuvem? Anos atrás, nós soubemos de uma situação de invasão com a Tesla, onde a Tesla estava tentando reforçar seus serviços. Mas esse hack específico na época deixou as credenciais de acesso da conta da Tesla na Amazon Web Services expostas. Naquela época, a Tesla usava AWS para serviços em nuvem. Sinceramente, isso provavelmente não é discutido o suficiente. Eles disseram que a mensagem da pesquisa é clara e direta. O potencial inegável dos ambientes em nuvem é seriamente comprometido por hackers sofisticados que identificam vulnerabilidades fáceis de explorar. Então, até onde sabemos, todo o comando do Summon dos nossos celulares precisa passar por esse encaminhamento em 4 etapas, com a AWS e a nuvem da Tesla no meio.
No vídeo do Chuck, ele recebia um erro de aguardando uma localização melhor do celular, provavelmente ligado ao GPS, não à conexão. Então, se você tiver muitos postes de luz, árvores, telhados ou estruturas de edifícios, isso pode causar problemas. Então, eu só não quero que as pessoas perpetuem a narrativa de que isso foi um problema de conexão celular, porque realmente não acho que tenha sido, na minha opinião. Aqui, isso tem mais a ver com a infraestrutura de nuvem da Tesla, seu próprio software e certos limites para coisas como posicionamento por GPS. E quando o software da Tesla decide que vai desistir e jogar a toalha, por causa de um determinado limite de tempo para uma lacuna nessa comunicação de dados. E eu realmente acho que é uma coisa boa para a Tesla resolver isso porque está nas mãos deles. Eles não precisam fazer uma grande renegociação com a AT&T ou depender de outra pessoa para resolver o problema. E para mim, tudo isso faz sentido porque o Summon agora está integrado com os recursos do Robotaxi e a ramificação do FSD. Provavelmente agora é um modelo muito maior, tornando coisas como latência e largura de banda um desafio muito maior. Então, no geral, tenho que dizer que fiquei super empolgado com o novo desempenho do Summon em todos os vídeos que assisti. No geral, ele lida muito bem com os estacionamentos do Costco, de forma tão suave que a maioria nem percebe o que acontece. Então, para o problema do Summon, isso pode ser corrigido com uma atualização pontual que talvez recebamos aqui na próxima semana ou duas. Sobre o Robotaxi e a comunicação com operadores remotos, não tenho tanta confiança sobre o que ocorre. Destaco que a Tesla deveria acompanhar isso. E só para comentar algo, Josh West esteve em Austin fazendo viagens de Robotaxi. Ele disse que agora voltamos a ter supervisores no banco do motorista com as mãos no volante. E aqui está a confirmação por foto. Mas pelo que eu sei, a informação é, se a sua viagem precisar pegar a rodovia, então a Tesla ainda terá supervisores para essas viagens. Eles realmente podem estar no banco do motorista. Não acho totalmente correto dizer que a Tesla está regredindo aqui, pois ainda adicionam novos veículos sem supervisão em Austin. É só que eles ainda não eliminaram completamente as viagens supervisionadas também. Mas Josh disse que teve uma experiência ruim com o Robotaxi. Ele chamou uma corrida após uma alta demanda de serviço. Depois de cerca de 15 minutos, um Model X apareceu sem nenhuma identificação de Robotaxi. E no final das contas, o desembarque foi cerca de 400 metros distante de onde eles realmente estavam tentando ir. Eles perguntaram ao supervisor o que estava acontecendo. Ele disse para eles ligarem para o suporte, e então o suporte entrou na linha e disse que não havia nada que pudessem fazer. E eles estavam vestidos de forma elegante e tiveram que caminhar o restante do trajeto em um clima de 33 graus Celsius. Então, isso certamente não é nada bom. Isso evidencia problemas que a Tesla ainda enfrenta na conveniência do embarque e desembarque. Acredito que muitos esperavam que o supervisor apenas dirigisse até a entrada, já que já estava no banco do motorista. Mas claramente a prioridade da Tesla agora é desenvolver a solução de software para que isso nem aconteça em primeiro lugar. Então esses supervisores realmente não estão lá para oferecer nenhum tipo de atendimento ao cliente. Eles estão lá apenas em caso de emergência. E sinceramente nem estou discutindo o que é certo ou errado nessa situação. Só estou dizendo que posso quase garantir que a Tesla instruiu esses supervisores a não interagirem com os clientes e a não fazerem nada, a menos que seja absolutamente necessário e crítico para a segurança. Como o Texas Tesla mostrou, aqui está um vídeo onde ele não reduz a velocidade em zona escolar com sinalização ativa. Ok, então bem aqui, o limite de velocidade é 20 milhas por hora quando as luzes estão piscando. Você pode assistir ao vídeo novamente, mas dá para ver que as luzes estão acesas aqui, as luzes amarelas, as luzes brancas. Então está escrito limite de velocidade 20 quando as luzes estiverem piscando, e agora diz das 14h45 às 16h15 em dias letivos. 20 milhas por hora para esta zona escolar. Mas bem aqui, infelizmente, estamos a 35 milhas por hora. E se a gente conferir o horário nesta linda segunda-feira, são 3h05, o que cai dentro do horário escolar. Então ainda temos espaço para melhorar com o Robotaxi, mas no geral, o passeio foi super tranquilo. Acho que minha avó ou meu pai nem notariam, mas é só algo para talvez observar. E Dennis compartilhou esta imagem da navegação do Tesla dele, que eu já vi algo parecido no meu próprio carro. Tenho certeza de que muitos de vocês também já viram. E estamos em um momento muito estranho agora com a navegação da Tesla. Fico realmente confuso sobre por que isso é tão complicado. Mas se há um lado positivo aqui, é que a maioria do grupo de acesso antecipado, pelo menos nos vídeos que eu vi, os problemas de navegação estão melhores do que estavam nas versões 14.2, mas claramente a navegação ainda não está onde deveria estar. E esse caso foi interessante. A Shaw compartilhou um vídeo de um usuário com a versão 14.3.2 na estrada. Mas para mim, o mais impressionante é a falta de reação do Omar.
enquanto o FSD sai da estrada para o acostamento, passando pelas faixas sonoras em alta velocidade, aparentemente sem nada à sua frente, e nesse momento realmente nada nas câmeras também. Eu sinto que se fosse eu no banco do motorista, pelo menos colocaria as mãos no volante. Mas como a Shock disse, uma manobra como essa é a vantagem de ter olhos por todos os lados. E eu admito, uma das minhas maiores preocupações ao estar na estrada é chegar em um trânsito para a Yanda e o carro atrás de mim, ou um caminhão não prestar atenção e bater na traseira do meu carro ou do nosso carro em alta velocidade. Então, no futuro, se o FSD da Tesla conseguir reconhecer algo assim e fizer uma manobra evasiva rápida para sair do caminho, isso seria incrível. Houveram alguns registros na SEC relacionados às ações da Tesla na última semana ou algo assim. Só para esclarecer, o S8 não foi nada novo. Foi basicamente a Tesla apenas registrando aqueles 303 milhões de ações para o plano de compensação do Elon de 2018 e que, após a batalha judicial, finalmente foram devolvidas para ele. Então, essencialmente, esse registro só dá à Tesla o respaldo legal para agora poder entregar essas ações ao Elon. Portanto, isso não foi uma nova diluição. Isso não foi o Elon vendendo ou algo do tipo. Isso foi apenas a Tesla registrando legalmente essas ações para que possam realmente emiti-las para o Elon sempre que ele decidir exercer essas opções. E só para esclarecer, houve um formulário 4 do Elon mostrando a alienação daquelas 96 milhões de ações. Não, aquilo não foi o Elon vendendo ações. Isso foi apenas ele abrindo mão do acesso àquele empréstimo temporário ou empréstimo ponte que mencionamos meses atrás, que a Tesla só criou caso o plano de compensação de 2018 dele fosse rejeitado nos tribunais. Como isso foi restabelecido, Elon não precisa mais do empréstimo ponte, pois disseram que não haveria dupla remuneração. Mas houve algumas coisas importantes nas mudanças recentes do DSQ da Tesla, que a Tesla fez sobre como o Elon pode realmente exercer aquele prêmio de 2018. Vou compartilhar essa notícia com um artigo da Alexandra, Tesla Boomer Mama. Confirmo que conferi tudo com o DSQ. Mas nesse assunto, ela faz um excelente trabalho explicando tudo de forma detalhada. Eu gosto de destacar outros criadores quando acho merecido. Resumindo, o Comitê Especial da Tesla chegou a um novo acordo. Isso permitirá que Elon exerça o prêmio de desempenho de 2018, minimizando possíveis danos à Tesla, principalmente devido às grandes vendas de ações para cobrir o preço de exercício e impostos. Ao exercer, Elon receberá ações restritas, não livremente negociáveis, sujeitas a um requisito de aquisição por tempo de serviço. Elon deve permanecer em serviço contínuo como CEO ou em um cargo executivo específico até 19 de janeiro de 2028. Um período de retenção de 5 anos sobre as ações começa apenas na data de aquisição, não na data de exercício, o que significa que Elon manteria essas ações até janeiro de 2033. A empresa e Elon vão cooperar em um plano aceitável para ambas as partes para gerenciar obrigações fiscais e reduzir a perturbação no mercado. Então, nas últimas semanas, Elon realmente fez algumas concessões aqui. Inicialmente, ele iria receber ações livremente negociáveis e sem restrições ao exercer as opções. Mas agora, só para você saber, com esse novo acordo de implementação que acabou de ser estabelecido, a nova janela de exercício é entre 21 de maio e 15 de agosto deste ano. Então, quando Elon exercer essas ações nessa janela, esses 304 milhões de ações serão emitidos para Elon, mas agora elas estão restritas. A boa notícia é que Elon recebe todos esses direitos de voto imediatamente, mas essas ações ainda podem ser perdidas se ele sair da Tesla antes da próxima data. E a próxima data é janeiro de 2028 para a data de aquisição. Então, se Elon permanecer na Tesla até janeiro de 2028 nesse momento, todas essas ações não poderão mais ser perdidas. E mais uma vez, esse período de retenção de 5 anos começa nessa data de aquisição, que é o que nos leva a janeiro de 2033, quando Elon poderia realmente começar a vender essas ações. Como sempre, isso é uma simplificação, mas estas são as principais datas que você deve saber e lembrar. E eu realmente acho importante destacar que Elon fez algumas concessões significativas em relação ao que ele havia concordado em 2018, então ele escolheu adiar a própria liquidez em benefício da Tesla. Acabamos de receber declarações de engenheiros de IA de destaque da China, dizendo que a abordagem da Tesla é a única opção para direção autônoma de nível 4. E esses dois engenheiros, que têm uma startup própria de direção autônoma, disseram que a abordagem da Waymo não consegue resolver completamente o problema da cauda longa, e que o custo da Waymo para expandir para novas cidades é enorme. Yin-Chi disse: em primeiro lugar, acredito que a Tesla ainda é a líder global em direção inteligente e que as outras empresas ainda estão muito atrás. A tecnologia da Tesla chegou ao nível 3,
mas as estradas na China são mais complexas e nenhuma empresa atingiu esse nível ainda. E atualmente, o volume de parâmetros dos grandes modelos de IA da China está atrás do da Tesla, o que está relacionado à infraestrutura de poder computacional. A demanda por poder computacional nos veículos cresce, mas o poder existente costuma ser insuficiente. Dezenas de bilhões de parâmetros são padrão para ampla inferência, e os modelos atuais do veículo ainda são muito pequenos, havendo amplo espaço para melhorias. Nos próximos 2 a 3 anos, poderão surgir desafios nos preços e no fornecimento de memória, que toda a cadeia da indústria deverá enfrentar. Como temos documentado nos últimos meses, a Tesla já está bem à frente dessa curva, buscando resolver esse desafio. Como temos dito, uma grande parte da nova fábrica de IP e ID da Tesla em Austin é dedicada a iterar nos projetos e testar diferentes tipos e quantidades de memória. Então, até mesmo engenheiros ao redor do mundo, na China, reconhecem que a Waymo não conseguirá escalar de forma lucrativa e concordam que a abordagem da Tesla é o caminho a seguir. Temos uma nova empresa, Ilo Logistics, que iniciou um projeto piloto de 3 semanas com o Tesla Semi em rotas reais de carga. O veículo irá atender vários clientes. Por enquanto, tudo o que temos é que a Elo disse que vai divulgar os resultados do piloto após o período de avaliação de 3 semanas. A Finlândia divulgou comunicado oficial sobre a aprovação do FSD supervisionado e informou que seguiremos pela aprovação da União Europeia, não pelo processo rápido nacional. Então, a Finlândia vai aguardar a reunião geral do TCMV e essa votação. Basicamente, estão dizendo que querem esperar para ver o que todo mundo vai fazer. Mas hoje também soubemos que o FSD supervisionado foi aprovado para testes em Strängnäs, Suécia. Mas só queria deixar claro que isso é apenas para funcionários da Tesla que foram treinados e ainda envolve apenas alguns veículos. Então isso não significa que os proprietários de Tesla na Suécia agora poderão usar o FSD supervisionado. Isso ainda é apenas um teste com funcionários. Não comentamos isso na semana passada, mas o que a Tesla faz com a rede de superchargers é realmente incrível. E ainda não está perfeito, mas o planejador de viagens dele seleciona inteligentemente os pontos de supercharger para minimizar o tempo total de viagem. Isso é alimentado por um modelo que monitora o tráfego em tempo real em uma área delimitada ao redor dos superchargers e prevê quantos veículos pretendem carregar. Essas previsões de ocupação dos superchargers e do tamanho das filas otimizam sua rota e ajudam a definir expectativas precisas para a viagem. Esse modelo reduz o erro de estimativa do tamanho da fila para 20%. Isso significa que mesmo em casos raros, com mais de 10 veículos na espera, agora podemos prever a fila com erro de apenas 1 ou 2 veículos. Eles compartilharam mapas de calor gerados pelo modelo. Azul mostra veículos e trajetos sem carregamento. Vermelho indica veículos da Tesla que carregaram. Você verá que esses pequenos quadrados brancos são os postos de carregamento do local. Como o Max da Tesla disse, os superchargers são os únicos carregadores rápidos com previsão de tempo de espera e agora usamos dados de trajeto dos veículos para aprimorar essas previsões. Nem todos usam o planejador de rotas para chegar aos superchargers e as comodidades próximas dificultam as previsões. Por exemplo, carros fazendo fila em um drive-thru ao lado de um supercharger. Já houve casos de estimativas erradas, como no Tesla Dyna, onde a espera real foi maior que o previsto. Esse novo modelo é bem melhor. Ele continuará melhorando e já está sendo implementado nos superchargers globalmente. Como alguém que planeja viajar muito de carro nos próximos anos, pequenas coisas assim podem fazer toda a diferença. Não só te dizendo quanto tempo você pode esperar em uma parada, mas talvez até redirecionando você para um supercharger diferente para evitar essa espera completamente. Com a atualização recente do app, a Tesla lançou o recurso de fila para superchargers. Assim, se precisar esperar para carregar, não é mais necessário aguardar em uma fila física com o carro. Agora, você pode esperar em uma fila digital pelo app. Usuários de Android, é hora de comemorar. O aplicativo Robotaxi já está disponível para download na Google Play Store. E agora, além das ações da Tesla, isso conclui a parte Electrified do vídeo. Eu só queria compartilhar pessoalmente o que tem acontecido nos bastidores. Então, no início de 2025, eu comecei uma empresa com um parceiro que, na verdade, era um membro da comunidade da Electrified. Alguns de vocês viram que lançamos a Bands Fitness, uma solução de treino em casa. E durante o último ano, eu dediquei uma grande parte da minha vida a esse empreendimento, nos bastidores do Electrified. Olhando para trás, não sei como consegui fazer os dois, mas aqui estamos, ainda vivos. Mas para não entrar em todos os detalhes, tudo o que você precisa saber é que meu parceiro e eu acabamos seguindo caminhos diferentes, e eu decidi me afastar da empresa.
Agora, ainda estamos no meio do processo de descobrir exatamente como será essa logística, mas estou nesse período de transição em que estou ajudando eles a integrar algumas pessoas novas e diminuindo cada vez mais meu papel na empresa, passando as coisas adiante. E o motivo de eu estar compartilhando isso é duplo. Sei que alguns pensavam em comprar o produto, então quero ser direto. Não posso mais responder pelos rumos da empresa daqui para frente. Dito isso, não guardo ressentimento pelo meu sócio ou por ninguém da empresa, e continuo acreditando no produto. Mas, novamente, só queria deixar bem claro que não estou mais envolvido de forma alguma nas decisões da Bunds Fitness. Achei importante compartilhar isso para que entendam por que posto menos. Parte disso é porque nem sempre há notícias suficientes para comentar. Mas isso foi uma parte muito importante da minha vida no último ano, e sinceramente era algo que eu achava que seria uma grande parte da minha vida daqui para frente. E dado o resultado inesperado desse empreendimento, minha esposa e eu fomos obrigados a recomeçar, voltar aos princípios básicos e realmente pensar sobre nossa vida e para onde queremos ir a partir daqui. Então, a boa notícia é que, com o tempo, isso deve abrir mais espaço para que eu me dedique ao Electrified. Mas a verdade é que esse período de transição em que estou provavelmente vai durar mais alguns meses. Tudo isso para dizer que não posso agradecer o suficiente por assistirem aos vídeos, curtirem, comentarem e testarem os patrocinadores. Na verdade, não digo isso com frequência. Se vocês não fossem tão generosos em fazer isso, eu simplesmente não conseguiria dedicar tanto tempo ao canal. E fiquem atentos nos próximos 2 ou 3 meses. Estou me esforçando para conseguir novos patrocinadores para o canal, dos quais vou me orgulhar, e espero que vocês também possam experimentar. Tenho algumas entrevistas agendadas que aparecerão aqui em breve. E no fim das contas, eu só queria que vocês soubessem que eu tenho passado por muita coisa mentalmente nos bastidores nos últimos meses. E para aqueles de vocês que ainda estão pensando em comprar o produto fitness da marca, se tiverem perguntas, é claro, ficarei feliz em responder a todas elas. Mas, novamente, essa é a atualização por enquanto. Estou muito animado com o que vem a seguir. Obrigado a todos vocês por tudo nesses anos. Isso significa mais para mim do que imaginam. Estou muito animado para seguir fazendo isso por muitos anos. As ações da Tesla fecharam o dia em 378,67, uma alta de 0,63%, enquanto o Nasdaq subiu 0,01%, e o volume ficou exatamente na média. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.